no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Está aberto a nós, nestes dias, o banquete da carta aos Hebreus. A Escritura provoca-nos a compreender o mistério do Cristo como sendo aquele que deve realizar o que no Antigo Testamento era apenas sombra e presságio dos bens futuros. A carta aos Hebreus tem este nome e conseguimos compreender, não é? O que significa os hebreus, descendentes de Éber, povo da terra, a quem Deus comunica suas promessas e sua aliança. Ela recebe este nome em sendo uma carta do Novo Testamento, porque quer estabelecer aquilo que nós compreendemos pela doutrina da fé como o sentido unitário das Sagradas Escrituras. A Bíblia deve ser entendida no conjunto dos dois testamentos, de modo como nos vai lembrar a Dei Verbum, que nós, sendo guiados pela sabedoria da Igreja, ao nos depararmos com os textos bíblicos, compreendemos que o Novo Testamento está todo patente no Antigo, isto é, está de alguma forma escondido, tanto quanto conseguimos compreender que o Antigo Testamento está todo evidenciado no Novo. Portanto, nós conseguimos compreender que o Antigo Testamento traz as profecias que se realizam em Jesus Cristo. Tanto lei, os profetas e tudo aquilo que se comunicou nas Escrituras veterotestamentárias tem o seu sentido pleno e a sua realização em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, esta é a inclinação óbvia das leituras que acabamos de escutar. Se prestamos atenção, o Salmo, de alguma forma, ecoa aquilo que está sendo apresentado na primeira leitura, na medida em que é o Salmo que nós cantamos durante a festa da Ascensão do Senhor. O Senhor Deus se elevou por entre aclamações, subiu ao toque da trombeta. Quando nós temos acesso àquele que é o querigma da nossa fé, o núcleo daquilo que nós cremos, a saber que nosso Senhor Jesus Cristo, em sendo Deus encarnado, atravessou a sua paixão, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, nós conseguimos compreender que a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo é o ponto alto do querigma, do mistério pascal. Quer dizer, aquele que veio como homem, padeceu como homem, morreu como homem, ressuscitou para garantir aos homens uma esperança que não murcha, que não mancha, que não decepciona, como nos vai lembrar tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo nas suas cartas, foi glorificado à direita de Deus Pai. Portanto, tudo o que nós fazemos na igreja tem a ver com isso, essa consciência profunda do mistério pascal realizado em Jesus Cristo e que Ele de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é isto que nós fazemos continuamente em cada Eucaristia. Nós fazemos uma anamnese. É o que nós acabamos de professar logo depois do momento em que o padre desce dos céus o cálice, encosta sobre o altar e diz: eis o mistério da fé. Nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ali está enunciado o objetivo de ser da igreja. O anúncio da grande obra de salvação manifesta em Jesus Cristo e o desejo de que Ele volte para que se cumpra plenamente a palavra que Ele já pronunciou a respeito da nossa salvação. E é a respeito disso que fala a carta aos Hebreus que nós acabamos de escutar. Ela, com poesia, com símbolos, com analogia, retomando termos do Antigo Testamento, nos ajuda a entender como tudo aquilo que nós fazemos neste mundo tem sua expressão a partir daquilo que se realiza no céu. Tanto a carta aos Hebreus,
como o livro do Apocalipse, de modo especial, são fendas abertas nos céus, de modo que nós conseguimos entender em nossas ações aqui neste mundo, em nossos ritos, em nossa liturgia e na vida de cada um de nós, em que medida tudo aquilo que se realiza aqui tem a ver com aquilo que está acontecendo lá. Como vai lembrar o mesmo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E é a partir deste ponto que iremos agora nos enveredar em nossa reflexão. Não iremos ao sentido óbvio da liturgia na carta aos Hebreus, mas iremos, à luz da memória que hoje celebramos de Santa Inês, compreender isto que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Colossenses. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se ressuscitamos com Jesus Cristo, temos que buscar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Onde está Cristo, o glorificado, e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos. E por que esta realidade ela é importante? O autor da carta aos Hebreus assim diz: irmãos, foi construída uma tenda primeira, chamada Santo dos Santos. Ele está aqui nos ajudando a ir lá no Antigo Testamento a toda aquela atmosférica ritual e litúrgica enunciada sobretudo no Pentateuco. O templo, onde estavam as tábuas da lei que ficavam no coração do templo, o Santo dos Santos. E ajuda a entender, como é próprio da carta aos Hebreus, que todas essas realidades eram sombra dos bens futuros. Isto é, quem é, na verdade, o verdadeiro templo, não construído por mãos humanas? Quem é, na verdade, a palavra encarnada no meio de nós, ao redor do qual se manifesta a Shekinah? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o templo verdadeiro, porque o templo é lugar do encontro, o lugar da presença de Deus. E Jesus é Emanuel, Deus conosco. Portanto, ele, em sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é a ponte. Em Jesus Cristo, Deus amou a nossa humilde condição. Deus faz-se humano até aquilo que é radicalmente humano, isto é, a morte, para nos fazer divinos até aquilo que é radicalmente divino, isto é, nós nos tornamos Deus em Jesus Cristo. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados seus filhos. Portanto, em Jesus Cristo, nós nos divinizamos. A nossa humilde condição é preenchida de uma realidade inaudita e absurda. Nós passamos a participar da natureza divina. Somos feitos da família divina. Somos feitos Deus em Jesus Cristo. E é Ele quem realiza plenamente o que significa ser santo. Quando nós vemos a etimologia desta palavra santo, que é do hebraico kadosh, kodesh, ou seja, aquilo que é separado, é Cristo para sempre aquele que é destacado. Porque em sendo radicalmente homem, em tendo radicalmente se misturado com a nossa história, é Ele quem contém uma santidade exclusiva e uma superioridade transcendente. Não é isto que vai dizer o mesmo apóstolo Paulo na carta a Timóteo? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, ninguém, por mais sábio que tenha sido, Buda, Maomé ou qualquer outro líder espiritual é capaz de realizar o que Jesus Cristo realizou. Ninguém é tão santo como Ele foi, porque Ele é o Deus unigênito, voltado para o seio do Pai, desde toda a eternidade, que veio se manifestar entre nós. Portanto, nenhuma iluminação humana, e aqui com todo respeito, hoje dia do respeito interreligioso, todo respeito, toda reverência às diversas tradições espirituais, no qual não tenho dúvida, em muitas delas o Espírito Santo falou de modo secreto, mas devemos nós puxar sardinha para o nosso lado, né? Somos apaixonados por Jesus Cristo e entendemos que aquilo que nos caracteriza como cristãos é que Ele prometeu para nós aquilo que nenhum foi capaz de prometer. Sou apaixonadíssimo pela teologia de Buda, apaixonadíssimo pelas cituras, pelos mantras. O budismo é fascinante. Alguns até arriscariam dizer, não é?
Se eu não me engano, esta frase é de Russell, que diz, né, gosto mais do budismo do que do cristianismo, ele é menos pretensioso. No entanto, só a fé cristã manifesta em Jesus Cristo é aquela que nos encaminha na direção do caminho verdadeiro, da verdade e da vida. E somos cristãos, portanto, porque apaixonados por Jesus Cristo e porque compreendemos que em Jesus Cristo realiza-se um fato novo. Uma promessa de um destino transcendente, superior, santíssimo à nossa condição humana. E então, compreendendo tudo isso, sabemos que se Jesus Cristo é o templo em sentido próprio, se Ele é o santo em sentido próprio, nós o somos em sentido derivado. A expressão é um pouco complexa, mas vai ficar fácil de entender. Quando nós nos aproximamos demais de alguém, a gente acaba assumindo as características daquela pessoa. Isso é natural. Depois de um tempo de casado, a gente toma por osmose até as chatices. Assim também acontece na vida espiritual. A proximidade com Jesus Cristo nos faz ser o que Ele é. Portanto, se Ele em sentido próprio é o templo, nós somos templos, como vai lembrar o apóstolo Paulo. Vós sois o templo. Se Ele em sentido próprio é o santo, nós grudado nele somos santos. Nós somos renovados, regenerados pelo banho do novo nascimento, renovados pelo Espírito Santo. Vai lembrar o apóstolo Paulo na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Portanto, sendo próximos de Jesus Cristo, nós vamos nos tornando aquilo que Ele é. E por que isso é importante? À luz da memória que nós estamos celebrando hoje, que é a memória de Santo Inês. Porque aquilo que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer conosco. Jesus Cristo foi perseguido. Se Jesus Cristo teve que combater o mundo com suas paixões e com o seu pecado, se Jesus Cristo experimentou a inimizade de Satanás e seus anjos, se Jesus Cristo foi perseguido pela própria família, no capítulo 3 do evangelho que nós acabamos de escutar, poucos evangelhos são tão sucintos e tão parecidos com aquilo que nós experimentamos. Com nossa sogra, com nosso cunhado, como esse. Não eu, porque sou celibatário, você aí na sua vida. Os parentes de Jesus querem amarrá-lo, porque acham que ele está doido. Assim também, como aconteceu com Jesus Cristo, acontecerá conosco. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu na vida de Santa Inês. Santa Inês, uma jovem de 12 anos, século IV. Santo Ambrósio, num dos seus sermões, vai dizer: havia espaço no corpo desta pequena menina para ferir? Basta o olhar de repreensão de um pai para fazer tremer uma jovem. Inês, no entanto, resiste de corpo inteiro em nome de seu amor por Jesus Cristo. E aqui há um testemunho belo de fidelidade para cada um de nós. Porque se Jesus Cristo é chamado no livro do Apocalipse de Ho Martis, Ho Pistos, ou seja, a testemunha, o mártir fiel, também cada um de nós experimenta martírios cotidianos terríveis em nome do amor a Jesus Cristo. E aqui vou terminando esta reflexão. Tomemos cuidado para não nos envaidecer. O martírio não é temeridade. Não é que a gente vai buscar por sincericídio falar coisas, vomitar verdades em cima dos outros para assim procurar a morte. Não raro, nós dizemos coisas para os outros que não somos capazes de cumprir na nossa própria vida. Estamos mais próximos dos hipócritas do que dos mártires. Não, é a respeito daquilo que diz o autor da carta aos Hebreus, no versículo 14 da leitura que acabamos de escutar. Pois quanto mais o Espírito Santo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus que é vivo em virtude do Espírito eterno. Olha que expressão bonita. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Quer dizer, o martírio é uma atitude interior, é uma liberdade interior. É alguma coisa que nós experimentamos antes de tudo porque sofremos o amor de Cristo e fomos seduzidos por Ele. Não tem a ver com exibição, não tem a ver com postagem, não tem a ver com moralismo, não tem a ver com repetição externa. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, está lá em João capítulo 4, são aqueles que adoram o Espírito em verdade, porque Deus é Espírito e verdade. Assim cada um de nós então vai experimentar na própria vida esta entrega silenciosa, heróica, amorosa e transformadora, na qual completamos em nossa carne, como completou Santa Inês, o que falta nos sofrimentos de Jesus Cristo.
E a nossa consciência, então, é purificada das obras de morte para servirmos ao Deus que é verdadeiro, ao Deus que é vivo, como nos lembra aqui a carta aos Hebreus. E tudo isso em virtude do Espírito Santo, o Espírito eterno. O Cristo se ofereceu a si mesmo como vítima sem mancha. Assim Santa Inês se ofereceu, Inês, Agnes, Cordeiro, Agnus, assim cada um de nós é também cordeiro, no trabalho, no casamento, dentro de casa, na entrega silenciosa, na paciência diante das fragilidades daqueles que nos cercam em nossa vida de comunidade, assim também em cada um de nós vai se verificando a entrega daquele que, ao se entregar uma única vez, Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu-se uma única vez. Todavia, cada um de nós, na medida em que experimenta o martírio cotidiano, atualiza essa entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo que continua a viver, a se ofertar e a amar nos seus santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, nossas preces. De pé.